Então, queria agradecer a presença aqui da Kelly Albert, criadora do método Marca que Marca. E bom, é o que a gente acabou de dizer aqui um pouquinho antes, né, de iniciar essa gravação. A marca, ela vai muito mais, ela é muito mais, né, do que um logo, do que, enfim, do que ela transmite ali. Ela é a primeira coisa que geralmente se cria, mas ela é uma das coisas que tem que ser sempre inovada, alimentada, observada. Então, a Kelly vai trazer esse conceito para a gente, vai falar um pouquinho. Kelly, sinta-se à vontade, esse espaço é seu. Vou te mandar aqui um compartilhamento. Kelly vai passar uma apresentação bem legal para ficar bem interativa aqui. Vamos lá, Kelly. É isso aí. Então, gente, meu nome é Kelly Albert, Se é uma apresenta, honra fica à vontade. estar falando para essa plateia de empresárias que são guerreiras aí do dia a dia, porque é um desafio, né, a gente empreender, um desafio no nosso país também, a gente empreender. Mas quando a gente tem um propósito muito bem definido, como o case da Aqua Rara, né, que é que ela já nasceu com uma essência muito forte, isso nos guia, isso nos dá força para que a gente possa continuar e superar todos os desafios que é comum em qualquer momento que a gente decide empreender, né? Porque empreender não é para qualquer um. Não que nós sejamos especiais, mas tem que ter muita resiliência, tem que ter muito jogo de cintura, tem que ter muito foco, muita constância e continuar e não desistir, né? Um outro desafio muito grande que a gente tem em relação ao quando a gente empreende é em relação à própria equipe, ao time, a liderar, né? Como trazer os conceitos da nossa marca para a nossa equipe, para que todos comprem e todos vivenciem esse universo dentro da empresa, porque principalmente o nosso time interno, que são os nossos clientes internos, eles precisam comprar o conceito da marca para que eles possam transmitir isso para o mercado. Primeiro, eles têm que comprar o conceito, né? Os serviços, os produtos, eles têm que se ver ali como clientes, como consumidores, para aí depois eles venderem. E aí eles vendem com alma, eles vendem com essência, eles vendem com valor. E o cliente, ele sente isso, ele consegue entender quando a pessoa está sendo verdadeira. Por mais que seja uma venda, a gente consegue sentir que aquele vendedor realmente ama o que está fazendo, ama o produto que está vendendo, e aí a gente compra com muito mais afinco, com muito mais vontade. Então, eu vou compartilhar com vocês, eu fiz uma apresentação exclusiva para o nosso webinar de hoje à noite. Então, eu trouxe alguns conceitos que eu trabalho no método Marca que Marca. Então, é um método que foi realmente construído a partir das minhas dores. Porque quando eu decidi empreender, quando eu decidi mudar o foco, porque eu vim como dona de agência de marketing digital e no início de 2020, ali junto com a pandemia, eu tive um burnout, assim, eu atendia grandes marcas e eu cheguei em um determinado momento, eu não quero mais esse formato de trabalho para mim. E aí foi quando eu decidi, e aí eu descobri, mas o que eu amo fazer? E eu descobri que eu amo ensinar. Eu amo falar, eu amo me apresentar e trocar. E aí eu falei, mas como é que eu vou monetizar isso aí, né? E aí foi onde eu comecei a construir, porque o método Marca que Marca está sendo ainda construído. A gente nunca para. E aí foi onde eu decidi que eu ia trabalhar como mentora, consultora, palestrante, e pegar ali com o empresário, pegar na mão do empresário e ajudar ele nessa jornada que muitas vezes é muito, muito difícil, porque a gente não enxerga o que está acontecendo ali no nosso negócio. Precisa de um olhar externo para vir e te sacudir, falar assim, Tatiana, você é um sucesso, o seu produto é maravilhoso. E isso eu amo fazer. E só que eu senti muita dificuldade. Então, eu quero trazer para vocês as minhas dificuldades, e foi onde que eu comecei a busca
por uma marca, porque a minha marca tinha que ter uma essência. E é muito difícil quando a gente vai fazer isso na nossa própria marca. E eu fiz isso de forma empírica. Então, vocês imaginem, eu tenho uma bagagem de comunicação, tenho uma bagagem de marketing e tive dificuldade de implementar isso na minha marca. E aí foi onde eu comecei essa trajetória. Então, a minha virada de chave mesmo para esse modelo atual de trabalho foi ali no início de 2020. Então, eu tenho 3 anos aí empreendendo como mentora, consultora, enfim. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Um minutinho. E é bom você compartilhar isso porque são desafios que todas passam. Exatamente. E eu acho que Exato. a questão da marca, ela é muito fundamental porque você tem que se identificar. Imagina que é algo que vai viver ali com o empresário, né? Vai viver com a empresária. Exato. Já a gente já está conseguindo visualizar, tá, Kelly? Tá, só eu abrir Uhum. aqui, só um pouquinho que ele deu aqui. Ele tá aqui na frente, pronto. Aí, já estou abrindo aqui. Aí vocês me Que dizem se legal. a minha tela. Perfeito. Uhum. Pronto? Estão vendo a minha tela? Prontinho. Ótimo. Então, a partir dessa introdução que eu fiz, eu contratei um designer para criar a minha marca, que é o meu nome, né? Então, eu uso muito o K, mas também existia aí uma dificuldade, eu preciso criar um outro nome, eu vou trabalhar a minha marca como meu nome, o que eu vou fazer? E aí eu tinha descoberto, eu construí essa metodologia de forma empírica, a partir das minhas necessidades. E a partir disso, nasceu o método Marca que Marca e nasceu um primeiro produto do método Marca que Marca, que são os 5 pilares que farão da sua marca a marca mais desejada do seu mercado. Basicamente, são 5 pilares que eu considero essenciais ter muito bem trabalhado quando a gente vai construir a nossa marca, ou nós vamos fazer um botox, ou nós vamos rejuvenescer a nossa marca, enfim. Esse, então, é o primeiro produto, porém, tudo baseado nos pilares da marca. Então, assim, a mentoria é a partir dos 5 pilares, o manual é a partir dos 5 pilares. Sempre eu trabalho essa metodologia. Só um pouquinho, gente, que passou um pouco para frente. E aqui tem um pouquinho de jobs que eu já fiz, que eu já trabalhei. Então, assim, eu tive oportunidade. Eu sempre fui uma menina que eu queria, assim, eu queria trabalhar numa multinacional, eu queria ter um grande currículo, queria fazer um MBA na FGV, que eu tive a oportunidade de fazer, que foi muito bom. Mas chegou um determinado momento que eu alcancei tudo isso, só que eu pensei assim, mas e a minha essência? Onde é que está a minha essência? Onde é que eu vou colocar a minha essência no meu negócio? Porque até então eu trabalhava para outros negócios, para outras empresas. E aí é onde começa a despertar ali a vontade de empreender e de ter o meu próprio negócio. E foi quando eu abri uma agência de marketing digital, eu tive a oportunidade de atender o atacadão do Grupo Carrefour, então fomos nós que colocamos eles no mercado digital, eles não tinham nem perfil no Facebook, só para vocês terem uma ideia, quando a gente pegou a conta. Quando a gente entregou a conta, a gente entregou com mais de 3 milhões de seguidores. Então foi assim, foi um grande desafio, foi um case maravilhoso. E aí, essa minha virada de chave que veio a partir de 2020. Então, eu cresci num lar de empreendedores. Eu cresci num lar de apaixonados por comércio. Então, eu digo assim, que a minha família é barriga no balcão. É aquela que adora vender, a varejista. Então, tem aquela velocidade. Enfim, eu vim disso no meu dia a dia.
Mas, como eu disse, eu queria mais. E aí eu fui buscar. Então, eu tive a oportunidade de ser estagiária no McDonald's, na área de marketing do McDonald's, do Sebrae. Tive a oportunidade de trabalhar na Usaflex, que é uma indústria de calçados femininos. Não sei se vocês conhecem, que o foco deles é calçados confortáveis. Fui responsável por mais ou menos, na época, eles tinham 96 lojas a nível Brasil, e eu cuidava da área de comunicação e marketing das lojas. Então, foi uma trajetória muito bacana. E eu cheguei à conclusão que eu queria outra coisa, porque eu consegui fazer essa trajetória, né? E a partir disso, a partir dessa experiência, nasceu o método Marca que Marca. E qual que é o objetivo desse método, né? É revelar o brilho que existe em cada marca. Porque, assim eu vejo muitas vezes o conteúdo, quando a gente escuta sobre branding, enfim, eu sinto às vezes que ele fica um pouco mais rebuscado, uma linguagem mais difícil. Eu tentei trazer uma linguagem mais simples, que é o que realmente acontece com as marcas. As marcas, elas surgem a partir da essência do empresário, daquilo que ele valoriza, daquilo que ele gosta, daquilo que ele acredita. Porque se não for isso, ele não consegue sustentar isso diariamente. Só que com o decorrer do tempo, do dia a dia, da correria que é empreender, a gente vai perdendo isso, isso vai se desgastando com o tempo. E o meu papel é de vir e te ajudar a resgatar isso aí que já existe. Então, eu considero que o método Marca que Marca é como um ourives para as marcas. As marcas, elas já são pedras preciosas, só que muitas vezes elas precisam ser mais polidas, porque elas estão ali, esquecidas na correria e no dia a dia. Então, o propósito deste método é pegar na mão do empresário e ajudar ele a revelar a essência que existe ali dentro do negócio dele, que muitas vezes se perde ao longo do tempo. E o método, ele existe a partir de 5 pilares. O primeiro pilar é sobre o empresário. Mas, Kelly, nós vamos falar de marca e vamos falar do empresário? Sim, porque nós vamos falar de propósito. Depois nós vamos falar sobre a sua marca, a personalidade da sua marca, os seus clientes e nós vamos falar sobre o mercado. Mas precisa começar a partir de você, para revisar aquilo que te fez começar essa jornada. O primeiro pilar, que é sobre você, nós vamos tratar que a marca, ela é a soma das nossas experiências, dos nossos valores e das nossas crenças. Então, por exemplo, ontem eu vi um case de uma colega minha, não é um case, uma situação que ela sempre gostou muito da Apple. E nós gostamos muito da Apple, é uma marca que as pessoas têm muito carinho por ela. E ela é muito conhecida, por exemplo, como um bom atendimento. E nessa situação, roubaram o iPhone dela e ela tinha um seguro, que é da própria Apple. Só que tinha um dispositivo ali que não estava acionado e que ela nem sabia. E com isso, ela perdeu o seguro que ela tinha pago para ter um outro iPhone. Então, ela teve uma decepção com a marca, que ela não esperava. E o que são essas crenças? Existia uma crença ali e um valor em relação ao atendimento, que sempre a Apple consegue resolver os problemas mais difíceis, e isso aconteceu com ela ontem. Então, houve uma decepção. É como acontece muitas vezes quando a gente tem um relacionamento pessoal, um relacionamento de amizade, um relacionamento de trabalho. A mesma coisa acontece com as marcas. Então, é muito sensível essa relação que existe entre o consumidor e a marca. E é esse detalhe que precisa ser levado em consideração quando a gente vai pensar na nossa marca. Então, o propósito pessoal do empreendedor
ele desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de uma marca para que ela seja autêntica. E alinhar esse propósito pessoal com o propósito da marca é onde a gente cria essa base sólida que orienta todas as decisões estratégicas e operacionais. Então, por exemplo, vamos supor que eu seja uma pessoa que goste de esportes radicais. Eu posso ter uma marca onde eu vou vender os equipamentos para que a pessoa possa praticar esses esportes. Então, eu vou ter muito... Porque esse meu produto vai ter a ver com aquilo que faz parte do que eu gosto de fazer, do que eu entendo, do que faz parte da minha vida. Então, unir o propósito ao produto, à sua marca, é exatamente isso. É você acreditar naquilo que você está trabalhando e aquilo que você decidiu fazer, e que tenha algum link com o seu propósito de vida, propósito pessoal. Então, quando a sua marca é impulsionada por um propósito pessoal significativo, ela se destaca no mercado, ela deixa de ser apenas um produto ou um serviço, ela se torna um veículo para expressar sua paixão, seus valores, suas crenças. Aqui um exemplo, até se vocês quiserem ir me perguntando, vocês fiquem à vontade, tá? Eu ia justamente pedir um exemplo sobre isso, porque a gente tem grandes marcas hoje no mercado que realmente se destacam por realizar essa essência, né? Justificar isso dentro ali da marca, né? Por exemplo, Ariane, às vezes a gente chega no supermercado e a gente encontra uma linha de uma determinada marca que a gente conhece. Vamos supor deixa eu ver uma marca aqui, a Barilla. Eu ia falar Unilever, por exemplo. Unilever, por exemplo, mas a Barilla, que é a marca de massa, por exemplo, ela é uma marca conhecida por ter uma massa italiana. Aí daqui a pouco eu encontro um molho de tomate da Barilla. Como eu tenho confiança na massa, que eu sei que é muito boa, essa minha confiança é passada para outra marca, para o outro produto ali que aquela marca está vendendo, e consequentemente o valor e a crença que eu tenho naquela marca é transmitida para um outro produto. Então, o que acaba acontecendo? Eu não vou pensar na massa ou no molho de tomate, eu vou pensar na marca Barilla, um exemplo. Então, ali é onde a gente consegue entender, ter o valor que aquela marca tem para aquele cliente, e ela vai comprar outros produtos com a maior tranquilidade, porque ela confia. Porém, isso é um risco, né? Isso é um risco porque muitas vezes a marca entra num determinado segmento que não é o seu core business. Mas é um exemplo. Não sei se fez sentido. Fez. E como uma dúvida, só para a gente, né, matar esse assunto, mas como que a gente, por exemplo, coloca o nosso propósito de vida dentro de, às vezes, um produto? Eu criei um produto, e aí como que eu faço isso? Por exemplo, eu preciso que ele tenha uma marca, e eu preciso que ele o nome faça sentido com o produto. Como que eu coloco o meu propósito dentro de toda essa história? Então, na verdade, assim, ó, não necessariamente é só o propósito. Muitas vezes vamos supor, eu vou vender algum produto, vou dar o exemplo da Aqua Rara novamente. Vamos supor que eu acredito nos produtos veganos, tá? Falando especificamente do segmento da Tatiana, eu sou intolerante a leite, a glúten, essas coisas. Então, eu consumo esses produtos. E eu já comprei de marcas, que são marcas que não são marcas, são marcas nacionais, e o seu produto me fez mal, dizendo que é vegano. Então, aí existe a questão da confiança. Então, por exemplo, se eu vou criar uma marca que seja para intolerantes ou para celíacos, enfim, eu, Kelly, teria muito cuidado na produção, porque eu preciso fazer um produto que realmente atenda esse público. Então, disso, não é que o meu propósito é fazer produtos veganos, mas tem a ver com os meus valores,
tem a ver com a minha essência, que é o que é a verdade. Se eu estou dizendo que o meu produto é vegano, ele tem que ser vegano. E não é porque é um shampoo que eu não estou ali... Quer dizer, assim, a pessoa não vai passar o shampoo e vai passar mal. Diferente dela consumir um produto que seja para celíaco ou para vegano. Mas o que acontece? Tem a ver com o valor da pessoa, tem a ver com a essência dela. É aí que entra a questão do propósito. Porque não é só o propósito. É o propósito, a missão, os valores, a essência. Tá tudo junto nessa sacola ali. A gente mistura tudo para a gente colocar isso numa marca. E aí, quando eu coloco na marca, automaticamente vai estar no meu produto, vai estar no meu serviço, vai estar na forma como os meus funcionários vão atender os meus clientes, e assim sucessivamente. Posso fazer uma colocação? É Claro. exatamente isso, Kelly, porque, por exemplo, a Aquarrara, quando nós vamos preparar as caixinhas, nós não usamos plásticos. Lógicos, as embalagens são plásticas, porque é muito complicado, né? Mas nós usamos papel seda para não usar o plástico. As nossas sacolinhas são biodegradáveis, né? Então, realmente vem um compromisso Uhum. com a postura da marca e com o que a gente acredita. O propósito, que bom. O propósito, O isso. Exatamente. propósito. Não, e vocês, assim, eu tenho um exemplo pessoal que eu postei dessa marca que eu vou falar porque não vai ter problema. Tem problema? Não sei, Ariane. Então, assim, é uma marca nacional que eu tive o problema ali de consumir um sorvete que eles estavam vendendo e eu fiz uma postagem defendendo ali, adorando, só que depois que eu fui ver que eu comecei a passar mal, porque eu fui meio que assim, fiz real time ali. Gente, esse meu post viralizou. E eu deixei as pessoas irem falando, gente, as pessoas falaram tanta coisa, não é bom esse produto eu consumi, me fez mal. Aí eu depois coloquei um comentário, fixei o comentário para deixar lá para as pessoas, gente, eu consumi também, mas eu vou deixar o post aqui, papapá. Então foi uma polêmica. Então o consumidor, ele está cada vez mais consciente, ele tem mais informação, ele recebe mais inputs, mais. Então, não tem como hoje a gente enganar o cliente. É muito pouco tempo que ele vai descobrir ali que a marca não está seguindo aquilo que ela se propõe a seguir. E como alinhar, aí, ó, respondendo a sua pergunta, mas como alinhar o propósito pessoal ao propósito da marca? O que eu trouxe aqui? Eu trouxe alguns questionamentos que, com a resposta, vai nos ajudar a responder essas perguntas. Então, por exemplo, quais problemas ou questões, vamos supor, eu estou fazendo uma marca nova, construindo uma marca nova, ou eu estou revendo a minha marca. Quais são os problemas e as questões que você ama resolver, que você resolve com facilidade, que é tranquilo para você? Como é que você quer impactar as pessoas através desse trabalho, desses problemas que você resolve? São perguntas simples, mas que quando a gente para pensar e para responder, a gente começa a tirar de dentro. Por isso que eu falo, já existe dentro da gente, só que muitas vezes está ali, perdido no tempo. Então, quando a gente começa a responder essas perguntas, a gente começa a entender e começa a fazer esse alinhamento entre o nosso propósito e a nossa marca. Então, qual que é o valor central da minha marca? O que a gente busca entregar para os nossos clientes? A Tatiana, ela comentou, eles tomam cuidado em toda a cadeia do produto. Então, desde os fornecedores, esse fornecedor realmente atua da forma como ele diz que atua? Então, tem todo um trabalho que precisa ser feito, né, Tatiana? Porque, assim, é fácil a gente simplesmente comprar do fornecedor, comprar a embalagem mais barata, mas existe algo que precisa ser preservado, que é o que a gente se propôs a fazer e o mercado acredita na nossa marca. É como a credibilidade de uma pessoa. Vai dar trabalho, muitas vezes.
para nós. Sim, eu já até perdi negócios, por exemplo, por não ter o selo Eu Reciclo. Porque quando a água rara chama atenção, ela já chama nessa linha, nesse propósito. Uhum, E como uhum. somos muito novos, o caminho é muito longo, ainda temos muita coisa para fazer, hoje a gente não tem o selo Eu Reciclo, e eu já perdi negócios por causa disso. Você vê. Um outro ponto que é importante você refletir quando você está definindo, alinhando, né, o seu propósito pessoal com o propósito da sua marca, é comunicar a sua história. Um ponto muito importante é a comunicação da história. De onde é que surgiu essa marca, ou a vontade dessa marca? Analisar semelhanças que existem entre o seu propósito pessoal e o propósito da sua marca. Pontos de convergência, valores, paixões, objetivos. Quais são essas áreas que se sobrepõem? Tem a ver com o empresário nas atitudes e no dia a dia dele, versus como a sua marca, ele quer que atue no mercado. E certificar de que os valores e as crenças do propósito pessoal sejam refletidos na cultura da marca. Então, por exemplo, o empresário ele vai fornecer o produto com aquela embalagem, que tem muitas vezes um custo maior do que um cliente em potencial pode pagar. Vamos supor que seja um negócio B2B. Se ele tiver que perder um negócio, ele vai perder em detrimento de não abrir mão deste valor. Então, tem um preço a se pagar quando a gente tem um propósito. Por exemplo, vamos supor que o meu posicionamento seja de um produto premium, que tem valor agregado. Eu não consigo vender para massa, para o volume. Por quê? Porque eu tenho custos, eu não posso abrir mão disso. Então, tem preços a se pagar quando a gente decide ter um propósito bem definido na nossa marca. Só que o cliente, ele reconhece isso e ele paga por isso. Por isso, é importante você ter claramente qual é o seu propósito e você comunicar isso ao mercado. E ele sentir o valor percebido do seu negócio. Gente, eu passei um pouquinho, desculpa, deixa eu voltar aqui. Só um pouquinho. Ah, isso eu quero ver, esse case Patagônia. Isso aí. Então, eu trouxe o case Patagônia. Então, a Patagônia é uma marca que ela é mundialmente conhecida pela sua responsabilidade ambiental e sustentabilidade. Então, ela foi fundada por Yvon Chouinard, não sei se eu disse isso corretamente, em 1973, em 73. E a empresa tem as suas raízes no amor pelo ar livre e na paixão pela preservação do meio ambiente. Então, notem que faz parte da essência do fundador, essa valorização pelo ar livre. Então, o propósito pessoal do Ivan era em proteger o meio ambiente, incentivar um estilo de vida consciente. E o núcleo da marca, este é o núcleo da marca. Então, desde o início, a empresa tem se empenhado em reduzir impacto ambiental, promover práticas sustentáveis em toda a sua cadeia de produção. Então, isso engloba da produção dos produtos deles, que é vestuário, até a entrega final. Eles tomam esse cuidado e estimulam esse estilo de vida mais livre. Então, notem, ele tem uma essência bem definida. Então, aqui ele fala, esse é o site deles, né? Então, aqui eles falam da preservação desde o mar, desde as montanhas, tudo, e se notem que assim, que a comunicação visual deles, tudo está ligado ao ar livre, ao esporte, à liberdade, é a essência deles. Então,
quando a gente tem isso muito claro, a gente coloca isso em todos os pontos de contato que o cliente tem com a nossa marca. Então, ele vai entrar num site, vai passar essa essência. Ele vai entrar nas redes sociais, vai passar essa mesma essência. E não é só na parte visual, mas é também na comunicação, como um texto é escrito, como ele é atendido num atendimento ao cliente, enfim. E eu É trouxe... bom você, só para agregar também esse assunto e te perguntando, mas é legal porque você acaba unindo todas as partes da marca e criando ali uma identificação maior também com o cliente, correto? Exato, Eu exato. acho. Essa questão de você ir olhando todos os pontos, se você é ambientalista, ir por esse lado, se você é uma, né, mais praia, eu acho que realmente faz muito sentido isso e é uma coisa que a gente precisa se atentar, né, em todos, Exato. no geral, porque a gente cria uma marca, cria um produto, mas a gente trava ali naquilo ali, só, e esquece que o todo da empresa tem que passar a mesma comunicação. Legal. Exatamente. Esse case é da Irby Parker. Ela é uma empresa que ela trabalha com óculos, né, com armações de óculos, e o propósito deles é tornar óculos, oferecer óculos de qualidade, mais acessíveis, para que possa ajudar as pessoas a enxergar melhor. Porque quem usa óculos sabe. Quando a gente vai trocar o nosso óculos, a gente tem que preparar o bolso, porque a lente é muito cara, a armação é muito cara para que a gente tenha um produto de qualidade. Então, o propósito dessa marca é democratizar a visão, para que quem precise tenha qualidade nos produtos e que consuma um produto com preço mais acessível. Então, eles focam na qualidade e, ao mesmo tempo, eles focam no preço. E eles também promovem ações sociais, como doação de óculos para pessoas carentes. Então, quando a gente analisa a questão do propósito, de como a gente vai ajudar, por exemplo, uma sociedade em relação a partir da nossa marca, às vezes a gente só pensa assim, em meio ambiente, enfim, tem várias formas da gente ajudar. Por exemplo, essa marca, ela faz ações para ajudar pessoas que precisam. Então, ela pode fazer uma parceria com um banco de óleo, ela pode fazer uma parceria, por exemplo, com uma faculdade de medicina que tenha uma residência na área de oftalmologia, por exemplo. Ela pode fazer uma parceria. Então, existem muitas formas da gente colocar a nossa marca, ingressar na cultura e no mercado que ela está atuando, ajudando a sociedade. E não só através de meio ambiente, de lixo, Não, tem muitas formas da gente ajudar. Aí vai a criatividade. E aqui eu trouxe um pouquinho do site deles. Então, olha que legal. Eles disponibilizam 5 armações que a gente pode experimentar em casa e depois a gente pode devolver essas armações. Aí eu dei uma olhada, eles têm lente de contato, eles têm os estojos, eles têm tudo relacionado ao óculos ali. E uma coisa que eu achei interessante é que eles também têm a questão da receita. Então, tem como a gente e fazer uma receita mais rápida ali, quando é via oftalmologista, enfim. Então, nas unidades deles já tem ali uma forma de verificar o grau que você tem e você já consegue acelerar esse processo. Porque muitas vezes a gente precisa, quem usa óculos sabe como é que é. Então, eles têm vários acessórios e essa possibilidade. Eu vi mais ou menos, os óculos deles variam em média de 90, $95, os de grau. Então, você vê que assim, quem ganha em dólar é um preço acessível, né? Não é algo exorbitante. E aqui eu trouxe alguns exercícios para vocês, depois se vocês quiserem fazer um print, enfim, para que vocês consigam... Eu vou estar printando para compartilhar no grupo, tá? Vou estar printando. Ótimo. Mulheres, não precisa se preocupar, eu printo aqui e posto. Eu vou falar rapidamente de algumas perguntas, que são perguntas que
ao responder, vocês vão conseguir começar a fazer esse link do propósito pessoal com a sua marca. Então, qual é o seu propósito pessoal? O que te motiva na vida? Quais são os valores centrais da minha vida? Como esses valores se relacionam com o trabalho que eu realizo hoje? Qual é o propósito central da minha vida? E que impacto eu quero causar nas pessoas? Em que aspecto do meu trabalho atual tem uma conexão com o meu propósito? Então, sim, são perguntas que elas são simples, mas que elas muitas vezes são difíceis de ser respondidas. Mas elas clareiam muito, muito, muito a nossa trajetória. O segundo pilar aí agora nós vamos entrar na marca. Então, notem, até agora nós só falamos da essência do empresário em relação à sua marca. E agora a gente vai falar efetivamente sobre a marca. Então, todas as vezes que a gente posiciona uma marca no mercado, a gente define uma posição distintiva. Ou seja, quando eu olho a marca X, eu sei que ela é diferente da Y e eu sei que ela é diferente da Z. E é algo que o cliente, ele sente de forma, muitas vezes, inconsciente. Isso é inconsciente, mas é muito rápido. É como assim, ó. Existem estudos que dizem que a gente consegue formar uma opinião em relação a uma pessoa em 3 segundos. Olha como é rápido. E essa mesma velocidade acontece quando um prospect entra no seu Instagram, um prospect entra no seu site, entra na sua loja, pega a embalagem do seu produto. Ali, ele olha em 3 segundos ou um pouquinho mais, ele já forma uma opinião. Esse produto é bom, esse produto não é bom. Esse filme é bom, esse filme não é bom. Muitas vezes só pela capa. Lembra que existe assim, não julguem o conteúdo pela capa, né? O livro pela capa, mas a gente faz isso. E É isso é algo... impossível. Eu acho que todo mundo aqui é impossível. Não julgue pela capa e pelo nome. Todo mundo julga. Porque Sim. isso, Ariane, é uma coisa assim que é natural. É natural. Não é algo que a gente faz de propósito. E esse cuidado que o empresário tem que ter com a sua marca. Porque muitas vezes ele está acertando muito em vários pontos, mas ele está esquecendo de detalhe. E marca, gente, é detalhe. É o rótulo, é a caixa, é a embalagem. É um texto mal escrito passa uma mensagem sobre a sua marca. É muito, muito, muito delicado. E é a expressão clara do que a sua marca representa e como ela se posiciona em relação aos clientes. Então, por exemplo, a gente chega no supermercado, a gente tem várias marcas, por exemplo, de amaciante, mas a gente olha o amaciante A, o B e o C. E eu tenho certeza que cada uma de vocês tem uma opinião sobre cada uma dessas marcas, mesmo que cada uma venda o mesmo produto, que é amaciante. E por que isso acontece? Porque existe uma está distinto ali uma coisa da outra. Essa é distintivo, é separado. Eu olho assim, eu olho o Omo, eu olho a Fofo, não é? Não sei, agora eu não estou me lembrando aqui das marcas, mas enfim. Cada marca gera uma sensação, é físico, impacta o nosso coração. Olha como é profundo quando a gente fala do assunto marca. E olha que aqui a gente está falando só a base, imagine um iceberg. A gente está falando só da parte submersa. O que a gente está conversando é aquilo que a gente não enxerga. O que a gente enxerga é só a pontinha, que aí é o logotipo, as cores, fontes, enfim. Mas o que a gente está falando aqui é o sentimento, é a emoção, é a relação que existe entre você e aquela marca. Então, como é que a gente vai se diferenciar dos demais? A gente vai se posicionar de uma forma clara. Então, você cria uma identidade com o seu público. Então, e você tem várias formas de falar com o seu público. Então,
canal de comunicação, você vai se comunicar de forma diferente, porque você vai falar de acordo com aquele canal, mas o seu posicionamento vai ser sempre o mesmo. Você vai ter um ponto de venda, onde você vai ali, através de elementos, através de cores, através da forma como o cliente, como o atendente atende, vai passar o posicionamento da marca. Então, o posicionamento da marca é uma expressão autêntica do que a marca representa, os seus valores e as suas promessas. Então, se eu prometo que eu vou entregar um produto que celíaco pode consumir, o celíaco acredita. Isso tem a ver com confiança. Eu confio que aquela marca vai me entregar aquilo que ela está prometendo. É a mesma coisa quando a gente toma um remédio. Eu acredito que aquele remédio vai me fazer bem. É uma marca que está me vendendo. Eu acredito, eu confio. Então, confiança é a base de tudo. Ô, Kelly, eu tenho percebido que tem falado desde o começo assim muito na questão do produto físico, né? Tudo isso pode se tratar de serviços também? Claro, claro. Boa pergunta, boa pergunta. Tem alguma coisa que entre serviço e produto cabe para um e não cabe para outro? Melhor perguntando então, que vem à sua cabeça? Você consegue me exemplificar algum serviço só para eu... As consultorias, por exemplo, consultorias, mentorias, cursos, essas coisas assim. O que a gente faz hoje no mercado, né? O mercado digital, isso se vende muito pelo mercado digital, mas também tem muito... a base é confiança. Porque assim, Eliane, se eu te indico, por exemplo, Eliane, contrata a Ariane é excelente. Você vai contratar e você nem vai questionar, porque tem a ver com a confiança. Então, a mesma coisa acontece no produto físico e no serviço, entende? Então, a base é confiança. Mas aí, a confiança em quê? Confiança que eu vou te entregar um serviço, que eu vou te entregar um resultado, que eu vou te ajudar nesse seu problema, quando vamos falar de consultoria, de vários aspectos, que eu vou realmente te dar um caminho e que eu tenho background, que eu tenho conhecimento para eu poder te ajudar. E existem formas da gente comunicar isso, como hoje, através de vídeos, através de webinars, enfim, tem várias formas da gente comunicar isso. Então, eu estou falando assim, imagine que a gente quer vender um serviço para a internet, de modo geral, sem ser essa questão de indicação, né? Porque hoje é mais fácil a gente ir por indicação do que o mercado na internet. Porque na internet a gente tem que se apresentar para uma pessoa que nunca te viu, né? E aí tem também a questão que a gente pode fazer os testemunhais, que são resultados que a gente já teve, né? Outra coisa, por exemplo, que vai na confiança. Quantas vezes a gente vê aí testemunhais que muitas vezes não são realmente clientes? Então, tudo isso passa credibilidade ou não. Te ajudei? Te respondi? Sim, respondeu sim, obrigada. E como é que a gente se posiciona? Primeiro, a gente tem que conhecer o nosso público. Quem que é esse público? Né? Como é que eu vou descobrir ele? Existem duas formas. Na verdade, assim, existe as características todas demográficas ali, né? Que são sexo, enfim, papapá, local, informações demográficas, enfim, necessidades, desejos que a gente sente que os nossos clientes têm. Então, vamos supor que eu tenha um negócio de consultoria. Como é que eu vou descobrir quais são os meus clientes? Se eu já fiz vários atendimentos, a gente começa a partir do perfil dessas pessoas que a gente já atendeu. Quais são as dúvidas comuns que essas pessoas têm? Costumam ter mais mulheres ou mais homens ou é misto? Qual é a faixa etária das pessoas que eu costumo atender? Com todas essas... Por isso que, gente, tudo isso tem a ver com um penso. A gente tem que parar para pensar, para lembrar, para construir uma linha de pensamento a partir de um histórico de clientes que a gente já atendeu, por exemplo. A Aquarrara
vende para salões. Tá, mas que tipo de salões compram, se interessam? Qual é a característica desses salões? Eu vou poder vender para qualquer salão? Não. Os salões que se interessaram, eles foram assim, assim, assim. A partir dessas informações, a gente vai traçando o perfil do nosso público-alvo. E aí, quanto mais a gente foca no público-alvo e a gente acerta, é mais fácil a gente vender. Isso tanto de forma online, como de forma offline. A gente não perde tanto tempo. Outra E se coisa, você pega e se você pega um cliente, por exemplo, que está começando ali do zero com seu produto, como identificar tudo isso? Você precisa de um tempo para maturar todo esse briefing, esse brainstorming? olha, eu vou falar pela minha prática. É importante esse tempo. Eu acho assim, ó, com 2, 3, 4 clientes, a gente já começa a ter uma noção, tá? É claro que isso pode mudar, porque também depende de como mudou o seu formato de entrega do seu serviço, enfim. Mas, assim, a realidade mesmo, para você ter certeza, é importante ter alguns clientes, ter tido. Nem que seja assim, clientes que não foram pagantes, vamos supor. Mas você vai ver quem vai se interessar. Porque é como uma isca. Eu tenho que jogar a isca que esteja para aquele peixe. Porque senão eu vou jogar e não vai adiantar. Eu vou perder tempo. Eu estou te falando, Eliane, da prática, tá? Do que aconteceu comigo com prestação de serviço. Uhum. É claro que o seu produto, você vai ter uma ideia. Ah, meu produto vão ser para pessoas mais maduras, vão ser para pessoas que valorizam o conhecimento, enfim. É. Mesmo Mas, porque quando surge uma consultoria, uma prestação, né, ela já vem de uma ideia que esse empresário teve, de alguma percepção de falta, né, de necessidade. Então, exato. necessidade que gerou ele a pensar nessa prestação de serviço, nesse produto em si, como o Aquarrara, por exemplo, né? Exato. E é importante você, assim, a questão, a gente escuta muito hoje, quais são as dores? Quais são as dores dos meus clientes? É importante a gente saber as dores. Por que que o meu cliente, por que que ele contrataria, por exemplo, uma mentoria com foco em marca? Por exemplo, vou dar um exemplo. Kelly, posso fazer uma pergunta? Pode? Tipo assim, eu tenho basicamente dois públicos, Uhum. tá? Os salões, eles gostam do fashion, eles gostam do marketing mais elaborado, de mulheres mais maquiadas, que levam o glamour, né? Eu tento ponderar isso, porque não é a proposta da Aquarrara. Nós queremos valorizar a beleza natural de cada mulher. Então, esse conceito, ele flui muito bem diretamente com o cliente final. Quando eu vou nos salões, eu tenho um pouco de dificuldade. Qual que é a Uhum. sua dica aí para agradar os dois públicos, né? Porque a gente tem o atendimento B2C e B2B. Você tem hoje alguns salões que você comercializa? Sim. Tá, e você consegue identificar padrões que existem desses donos de salões? Os que são muito ligados a glamour, a gente não tem muita abertura. A gente tem Uhum, mais abertura com aqueles são multimarcas, né? uhum, Só que eles acabam pedindo alguma coisa, tipo uma tintura, a gente não trabalha, nossa marca uhum, é para cuidados, para você oferecer um cuidado em casa, né? Um cuidado home care para o seu cliente de qualidade. uhum, Mas às vezes eu sou um pouco cobrada, sabe? Um banner com uma moça sabe, mais maquiada, tal. Eu tento ponderar isso nas minhas redes sociais, principalmente, mas eu tento agradar os dois públicos. Eu tenho medo de perder a essência da marca mesmo, sabe? Ah, mas quando a gente está, por exemplo, a gente está falando de beleza natural, né? Sim, Beleza natural, tem mulheres que naturalmente, sem fazer muitos procedimentos, são belíssimas. sim. Então, esse é um perfil que você pode trabalhar. Esse tipo de. Por isso que eu tô te falando assim, ó. O meu foco é beleza natural. Então, assim, eu vou pegar modelos com beleza natural. Eu vou pegar salões que valorizam
a beleza natural e valorizam também o cuidado, não só a estética. Porque a sua marca não vai se identificar com esse público. O público de estética, o público que cuida, por exemplo, se preocupa muito... eu não quero parecer assim, mas que se preocupa muito com a questão estética em si, por si só. Tem que ter essência, tem que ter vontade de se cuidar. Talvez você vai atender um público um pouquinho mais maduro. Talvez a adolescente ali, ela não vai se identificar tanto, porque Sim, ela é beleza pela beleza. Então, são esses padrões que é importante vocês pararem, de repente você, a equipe do comercial, o marketing, para identificar esses padrões. A partir desses padrões, você vai conseguindo identificar o público-alvo, e aí você vai conseguir ir no salão certeiro. Tá. E assim, Legal. às vezes, você vai ter assim, 10 minutos de conversa com o dono do salão, você já vai ver que ele não tem a ver com a sua marca. E tá tudo bem. Uhum. Mas o seu produto não é para ele. E tem salão, e tem assim, milhões de salões no Brasil. Então tá tudo bem ter salões que não vão querer seu produto. Porque quem Sim, escolhe deixa. A sua marca está escolhendo, escolheu trabalhar com este público. sim, tem razão. Muito Entendeu? obrigada. Aham. Então, a questão do público é muito importante. A gente também identificar a concorrência. Mas, gente, assim, ó, a concorrência, a gente tem que tomar muito cuidado com a concorrência. Eu venho de mercado, assim, minha base é varejo. O varejo é um mercado bem concorrido, assim. Preço, velocidade, enfim. Ali eu acho que tem muita concorrência real, né? Mas quando eu estou falando de marcas que são mais pensadas, mais elaboradas, muitas vezes a sua concorrência é você mesmo, por deixar de fazer determinadas coisas que você poderia fazer para sua marca prosperar. Então, é importante olhar o que a concorrência está fazendo, mas sem neura. Sem neura. Foca no seu público, foca no seu produto, foca na qualidade, que você vai conseguir clientes que vão comprar aquilo que você está vendendo. Mas é importante analisar o que a concorrência está fazendo. E escolher estratégias de posicionamento baseado no seu público-alvo. Então, por exemplo, voltando à Aquarrara, eu não sei quais são os valores dos shampoos, enfim, mas pode ser que você trabalhe com um público com um valor um pouco mais agregado. Não vai ser, o seu concorrente não vai ser a Seda, Pantene, vai ser, de repente, outras marcas que vendem produtos parecidos com o seu, mas você vai entender o que eles estão fazendo, qual que é o movimento que eles estão fazendo, é importante como um benchmark, mas não é isso que vai basear as escolhas da marca. E aí existem formas de se posicionar. Então, nós podemos se posicionar por atributos, que aí tem a ver com qualidade, design, durabilidade. Por exemplo, o posicionamento da Apple. Eu posso me posicionar por benefícios, então é mais rápido, tem economia do tempo, tem a praticidade, iFood, por exemplo, por valor. Então, enfatizar os valores e os princípios da marca, o que ela defende. Então, por exemplo, a Patagônia, que a gente colocou como exemplo, ou o posicionamento de preço, que aí é o varejo aí em si que a gente conhece, enfim. Eu trouxe o case da Lego para a gente... Qual que é o posicionamento da Lego? Ela é uma marca de brinquedos criativos, educativos e que enfatiza a imaginação, a construção, o aprendizado. Então, notem, às vezes a criança ela fica ali horas tentando montar, tentando encontrar a peça ideal para que fique o desenho ideal, enfim. É a imaginação, é a construção, é ela pegar um amontoado de peças, né? Totalmente desconexas uma com as outras, e aí ela vai fazer essa construção. Então, esse é o posicionamento da marca Lego. E você vê que tudo é o mesmo princípio. Então, eles podem ter o Lego em formato de Batman, o Lego em formato de, enfim, de flor,
tudo vai ser baseado nessa essência, nesse posicionamento que é a construção, a imaginação. Indo muito além do que é uma simples logomarca, né? Pensando realmente em todo o propósito de marca. Então, por isso, até mesmo marca pessoal, quando alguém cria, acho que com o nome, né? Tem que fazer esse foco bem estabelecido no sentido geral, certo, Kelly? Assim, olhar, você criou uma marca com o seu nome, criou, mas fazer todo, enfatizar ali o que vai ser, né, você, fora aquele trabalho específico, certo? Exato, exato. E assim, eu acho que tem que estar muito claro quando você cria, por exemplo, uma marca pessoal com o seu nome. Porque, por exemplo, você vai fazer uma marca com o seu nome, mas futuramente você vai querer vender essa marca, tá? Mas ela vai estar associada a um nome. Será que aí é o caso de eu vender essa marca futuramente ou não? Então, são coisas que a gente tem que pensar e também essa marca ela tem que ter a ver com a personalidade da pessoa, né? Então, esses princípios que a gente está trazendo é tanto para marca pessoal, marca comercial, profissional, liberal, tudo tem a ver com a essência do empresário. A Lego, por exemplo, eu não sei se aí vocês me dizem se vocês têm essa impressão. Quando eu entro numa loja de brinquedos e eu vejo aquela prateleira toda da Lego, eu falo assim, nossa, que legal. Você vê assim, são produtos que não são baratos. Quando a gente vai comprar um brinquedo, é caro o tal da Lego. Mas passa um selo de qualidade ali para nós. Às vezes você não leva o Lego, você leva um outro, né? Vou dar de presente, enfim. Mas ele te passa essa credibilidade. Então, isso foi construído ao longo do tempo. Então, você nem olha o brinquedo em si, você olha a marca. Esse é o trabalho de construção que existe, que a gente vai fazendo ao longo do tempo. E a resiliência que eles tiveram ali para não cair em tentação do eletrônico, né? Exatamente, exatamente. Eles não caíram, eles continuam ali na montagem, né? Aí eu trouxe o case do Whole Foods, que é uma marca que se posiciona como alimentos naturais, orgânicos, sustentáveis, prioriza a qualidade dos produtos, a transparência e esse apoio aí de agricultura local. Então, o cliente que vai no Whole Foods, ele sabe que ele vai pagar um valor a mais. Ele sabe que vai ter valor agregado naquilo que ele vai comprar. Então, é diferente de eu ir deixa eu lembrar aqui, num Walmart, né? Todos os Estados Unidos é diferente de eu ir num Walmart. Quem vai no Whole Foods tem a essência, valoriza esse tipo de produto. Por isso que ele não vai vender para todo mundo. Nós não vamos vender para todo mundo. E tá tudo bem. E isso é ótimo. Porque a gente tem que definir o nosso público. Então, igual assim, às vezes o cliente fala para mim assim, ai, mas eu estou perdendo tanto seguidor. Tá ótimo. Porque quem está ali é quem realmente quer essa marca, quem realmente gosta do seu negócio. Não adianta ficar lá com um monte de seguidor que não tem nada a ver, que não se envolve. E o site deles, olha, é um site de mercado, né? Mas tem todo um conceito, dá vontade de navegar. É como quando você entra numa loja deles, você fica lá horas, você não quer sair de lá. Então, eles trazem isso também para o site. Com certeza, eles trazem nas redes sociais. Então, você vê que é um site limpo, é um site leve, tem a questão toda da comunicação ali visual do verde, enfim. O terceiro pilar é a personalidade da marca. Assim como nós temos a nossa personalidade, as nossas marcas também têm personalidade. E muitas vezes tem a ver com a personalidade do dono. Vocês já viram alguma palestra do dono da Chili Beans? Não sei se vocês já viram. Ele deu uma palestra para o Clube de Empresários, o Caíto Maia. Está dentro da plataforma, até vou passar aqui, quem quiser assistir, está lá dentro. Caíto Maia, bem legal, bem legal. Ele é sensacional. Então, você vê ele assim, é a cara da marca. A Chili Beans é ele.
né? A Chili Beans é ele. Então, assim, ó, o perfil dos funcionários que trabalham na Chili Beans, o estilo de comunicação quando você entra numa loja, tudo tem a ver com a personalidade da marca dele. Então, não adianta ele pegar uma pessoa que seja uma pessoa mais quieta, uma pessoa mais tímida, uma pessoa... Não tem a ver com a Chili Beans. A Chili Beans, ela é para cima, a Chili Beans, ela é jovem, a Chili Beans, ela é atual, ela é moderna, ela é tatuada, ela tem piercing, ela é isso. É diferente de eu pegar uma marca Bradesco. O Bradesco é o quê? Sério. Ele está se rejuvenescendo, por exemplo, né? A gente nota que o aplicativo está melhor, mas ele não é um Nubank. Não é um Nubank. Não faz parte da personalidade da marca dele. Então, a personalidade da marca refere-se às características humanas atribuídas à marca. Então, a gente desenvolve uma personalidade de marca consistente, autêntica, quando a gente consegue criar uma conexão emocional mais profunda com esse cliente. Então, existe uma identificação. Uma pessoa que não importa com produtos mais naturais, produtos mais vindos de mais orgânicos, não se preocupa tanto com isso, talvez ela não se identifique com Whole Foods. Ela não é um lugar que vai fazer diferença para ela ir lá. Mas para quem se identifica, meu Deus do céu, você chegou na Disney. Então, é a identificação e que tem a ver com a personalidade do cliente. E como é que a gente define a personalidade da nossa marca? Da mesma forma que as pessoas têm personalidade, ela pode ser uma marca mais divertida, mais sofisticada, mais aventureira, mais confiável, mais ousada, mais amigável, mais inovadora, mais tradicional, mais contemporânea, mais clássica, né? Quando nós vamos, por exemplo, nas patisseries na França, nós temos patisserie lá que tem a Angelina, por exemplo, ela tem 150 anos. Ela está dentro do Palácio de Versalhes. Então, nós estamos falando de uma marca clássica. Mas, por exemplo, eu falo porque eu fiz nós fizemos uma viagem onde a gente visitou várias patisseries na França. E, por exemplo, existem patisseries lá que são de chefes modernos, que reproduzem os mesmos doces, porém com características próprias desenvolvidas pelo chefe, são releituras. Então, eu estou falando de um mesmo produto que tem que ela tem uma releitura, e ao mesmo tempo eu estou falando do mesmo produto que ele é clássico. Então, tem a ver com o quê? Com a personalidade do dono da marca. Então, e o que tem a ver a personalidade com a identidade de uma marca? Então, a personalidade da marca, ela deve estar associada com os valores, e os valores centrais da marca. Então, assim, quando a gente fala de personalidade, partam do princípio que vocês estão pensando numa pessoa. A pessoa, por exemplo, você conhece, tem um amigo que tem uma determinada personalidade e tem valores. A mesma coisa acontece com a marca. É só a gente transportar. E ela reflete essa missão, essa visão. Então, se a marca tem como valor a inovação, sua personalidade pode ser mais arrojada, mais visionária. Por exemplo, a Tesla. A Tesla é uma marca que é focada na inovação. Então, a personalidade dela é arrojada. Eles vão criar produtos que estão além do nosso tempo. A própria Apple agora, com esse óculos que ela lançou. É um óculos que eu não preciso mais de computador, não preciso mais de celular, não preciso de nada, né? É até para nós, assim, um pouco meio... Não sei se vocês viram algum material sobre isso, é meio assustador, assim, porque é muito inovador, né? Então, mas tem a ver com a marca Apple. Então, ela está seguindo a essência e a personalidade da marca dela. Como é que a gente comunica essa personalidade? A gente comunica de várias formas. Então, desde a identidade visual,
a linguagem, a comunicação. O que é o tom de voz da marca? É assim, ó. Vocês já acompanharam, por exemplo, a Azul Linhas Aéreas no Twitter? Não sei se vocês já acompanharam. Eles têm Não. eles têm uma linguagem super assim, é seu amigo ali conversando com você. Então, é uma coisa muito próxima. Aí você entra, por exemplo, no aplicativo da Azul para comprar uma passagem aérea, é simples de comprar. Não é difícil. A TAM agora melhorou, mas era terrível comprar uma passagem aérea na TAM, porque era difícil. Então, você vê, a linguagem que eles utilizam lá no Twitter é a mesma linguagem que eles utilizam no aplicativo deles. É simples, é próximo, é rápido, resolve o problema. Então, quando a gente fala de tom de voz, é isso. Então, as campanhas de marketing, a experiência com o cliente tem que ser dessa forma. Se eu começo a ter muita burocracia em marcas que não são burocráticas, eu estranho. Que é no caso do Nubank, que é no caso da Azul. São marcas que te ajudam, que resolvem o seu problema e é rápido e objetivo. É claro, é simples, é transparente. Já tem marcas que não são assim. Então, isso tem a ver com o quê? Com o tom de voz da marca. E tem que ter consistência, focando nesse tom, nessa linguagem que a gente está utilizando ali, para que vai marcando. Porque assim, ó, a gente tem que lembrar, é mais do mesmo. Então, quando eu tenho uma personalidade, eu tenho um tom de voz, eu vou sempre falar sempre do mesmo, para que marque. Por quê? A gente está falando hoje de clientes que são impactados o tempo todo por uma infinidade de marcas, de softwares, de pessoas, de tudo. Então, se a gente fica falando cada hora de uma forma diferente, o cliente ele só pega fragmentos da nossa comunicação. Às vezes a gente está enjoado daquilo que a gente está publicando, está falando, porque é sempre o mesmo assunto. Mas não, porque ele só pegou fragmentos, ele só viu segundos ali de uma postagem, de um vídeo. Então, é sempre focar, é mais do mesmo. E a humanização da marca, que é essa interação genuína com o cliente, essa interação verdadeira, onde o cliente sente que tem verdade, onde ele sente que o cliente, que o atendente realmente está atendendo ele, realmente quer resolver o problema. E a gente sabe quando isso acontece. Às vezes, num chat, sei lá, de uma plataforma que está pedindo uma ajuda, você sabe se a pessoa está querendo mesmo te ajudar ou está ali cumprindo tabela. Então, não existe mais... a comunicação, em várias formas, a gente consegue saber quando ela é robótica, quando ela é verdadeira, quando é realmente alguém que quer ajudar. Aí eu trouxe esse case, não sei se vocês conhecem essa marca, Old Spice. Conheço, até eu não lembro o nome do ator, mas é o Julius, né? O negro, eu não lembro o nome dele agora, que faz Peraí, como que é o nome? Terry Crews. Não, eu passando aqui. O nome dele. Obrigada, Ariane. Então, a Old Spice, ela tem uma personalidade divertida, irreverente e masculina. Então, a marca utiliza... Kelly, deixa eu só, desculpa, só aproveitando aqui as mulheres, né? Que todo mundo, a gente tem uma dinâmica geralmente de 1 hora, tá? Passamos um pouquinho hoje. Vai ficar gravado. Quem não conseguir segurar aqui mais um pouco, não tem problema, fiquem tranquilas, mas tudo vai estar gravadinho, tá, meninas? Então, a gente está já quase encerrando, só vamos falar dos 2 pilares e tudo certo. Mas, assim, conteúdo forte. Tá, que bom, que bom. Gente, assim, rapidamente, a Old Spice tem uma personalidade divertida, masculina e muito irreverente. Então, por exemplo, eles tratam assuntos, por exemplo, destruidor de dúvidas para se tornar um especialista em suor, por exemplo. Você protegido e cheiroso. Então, tem uma linguagem que a gente não está acostumado, mas é uma linguagem própria da marca. Eu vou passando aqui por conta do nosso tempo. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre os nossos clientes, o que a gente tem que focar quando a gente pensa nos nossos clientes. Então,
reputação, confiança é essencial quando a gente pensa na nossa relação com os nossos clientes. Então, os clientes, eles desejam ter certeza de que estão fazendo uma escolha segura ao optarem por uma marca confiável. Por isso que quando a gente vai comprar, por exemplo, marcas numa Shopee, no Mercado Livre, nós vamos lá e a gente quer ver o que as pessoas estão falando daquela marca. Porque a gente quer ter certeza que a gente está optando por um produto de confiança, um produto seguro. E tem um valor percebido. Então, os clientes, eles optam por comprar de uma marca quando percebe que tem um valor genuíno ali. Então, eu vou comprar da Aquarrara porque eu sei que eles realmente me entregam um produto vegano. Então, ele sente e ele percebe este valor ali genuíno. E aí eu trouxe alguns pontos a serem considerados para o cliente entender essa verdade da sua marca. Então, qualidade, consistência, transparência, honestidade, excelência no atendimento, trabalhar muito com depoimentos, recomendações, a integridade da marca, a experiência do cliente. Aí eu trouxe o caso da Zappos. Você conhecem a Zappos? A Zappos é uma marca de calçado, que ela é da Amazon, ela foi comprada pela Amazon, e ela é conhecida pelo o excepcional serviço ao cliente. Então, assim, eles são muito próximos do cliente. Eles trocam se tiver que trocar, eles te atendem de uma forma muito próxima, e uma das coisas mais diferentes que eles fizeram foi colocar um vídeo de cada produto. Então, por exemplo, você está vendo o sapato, tem o vídeo do sapato calçado no pé da pessoa. Então, você vai ver como é que ele fica no pé. E é muito mais fácil de você comprar. Eu trouxe até um exemplo da UGG, essa pantufa da UGG, e olhem como é bacana a navegação do site. Você consegue ver com detalhes o produto colocado em vários ângulos diferentes, e ali a gente consegue também ver o vídeo. Eu vou passar um pouquinho, ali ó, o vídeo. Cada item, cada produto vendido tem um vídeo, onde você consegue ver calçado. Então, tem essa proximidade com o cliente. Assim, ó, eu quero mostrar para você, cliente, como que realmente é esse produto, para você ter certeza quando ele chegar na sua casa. Estou correndo, tá, Ariane? E o último, Então, que é... bastante, Kelly, nesse atendimento, é o atendimento e a atenção, né? Tanto Caetano Maia quanto a Azul, eu conheço a Azul porque a Azul é patrocinadora nossa, né? O que eles dão muito forte é o atendimento e a atenção. E eu falo que assim, a confiança é tudo, né? Mas se tiver confiança e não tiver um atendimento, uma boa atenção ao cliente, não é nada, né? Exato. Não basta a indicação, não basta a confiança, você tem que ter um ótimo atendimento. E junto com o atendimento, a atenção ao cliente, né? Porque eu acho que o atendimento em várias dessas marcas que você falou é essencial, né? Eu trago muito o Caetano Maia na minha vida, desde que eu conheci ele, não só ele como a Nextel também, né? Na época da Nextel, o atendimento, porque era um diferencial que tinha no mercado, né? Você ter um atendimento de qualidade. A Azul, conforme você falou, comparada com a Gol, né? Você liga lá, todo mundo fala com você. Você tem um atendimento de qualidade, você não fica esperando muito tempo na linha. E quando eles te atendem, eles te dão atenção, né? E isso é muito forte hoje, né? Porque tem diversas marcas, diversos concorrentes, e se você não tiver um atendimento de qualidade e dar atenção para o cliente necessária, isso não fica, né? E o cliente paga mais. Permanece durante muito tempo, né? Permanece, mas não durante muito tempo, como são marcas grandes hoje no mercado. Exato. E muitas vezes, se tem uma diferença muito pequena entre uma companhia aérea e outra, e você gosta da Azul, você contrata a Azul. Você paga mais caro, porque você tem confiança. E porque você tem certeza do atendimento. Exato. Porque se der algum pepino e você estiver viajando, você vai ligar e eles vão te atender. Exatamente. Você paga mais caro, né? Exato. Porque você sabe que existe uma bagagem por trás de uma atenção para o cliente. Eu acho que isso é muito importante, principalmente nesse sentido de... A menina estava falando, da Tatiana, do produto, né? Indiferente do salão, de ser natural ou não ser natural,
A pessoa pode até não gostar tanto do sistema natural. Eu sou muito mais naturalista, né? Eu sou muito mais natural na minha vida inteira. E tenho tatuagem e tudo mais. Mas se eu tiver que fazer alguma coisa, eu vou pelo atendimento. Porque eu acho que nessa parte, a pessoa pode gostar de uma essência, de uma aparência, disso, daquilo, mas se você tiver um produto natural, mas o produto natural te atender muito bem e você der uma atenção para aquele cliente, ele vai comprar o seu produto natural. Vai. Entendeu? Eu vejo a qualidade como um ponto primordial para o retorno do cliente, que ele pode até comprar com a Rara a primeira vez. Se não tiver qualidade ali, ele não retorna. E essa coisa do atendimento é muito legal e até você tinha perguntado, né? O que você, como empresária, gosta mais de fazer? Eu atender os clientes mesmo, porque eu adoro os feedbacks, adoro. Como eu pego muitas mulheres que estão em transições, elas mandam foto, então ali ela não está buscando só um produto, ela está buscando um apoio. Olha, segura, fica firme, você vai conseguir passar pela transição e vai ficar bonito, porque na fase da transição fica feio, né? A raiz branca, às vezes está tirando uma tinta ali, então elas buscam essa força, esse apoio também, não só o produto. Que legal, que legal. E eu vou mostrar para vocês aqui. Aí eu trouxe um pouquinho sobre benchmark e a importância de analisar, né, o que mercados parecidos como estão atuando. Aqui tem alguns pontinhos que são importantes ser considerados. E aí eu trouxe um case para vocês, que eu acho que é bacana, que é o case da Reserva. Então, o que a Reserva faz? Ela é uma marca brasileira, ela é de moda masculina e ela se posiciona muito bem no mercado, porque ela tem essa abordagem inovadora, ao mesmo tempo ela é minimalista, porque, assim, são roupas mais clean, Eu né? eu lembro como a marca do passarinho. Tá É um vendo? passarinho. Mas você vê que ela é leve, né? Ela é leve, ela é limpa, ela não é uma marca com poluição visual, assim, você entra na loja, assim, você consegue visualizar tudo. Então, e tudo isso ela aplica nos produtos dela. Então, ela foi fundada em 2004 e ela tem essa missão de oferecer produtos de qualidade, valorizando a individualidade, o estilo e a personalidade de cada homem. Então, por exemplo, no site deles, eles têm a opção que a gente pode personalizar a camiseta ou outras peças. Então, olha que legal. Ele realmente ele propõe isso e ele entrega isso. E uma ação que eu acho muito legal que eles têm, que eu acho que é uma ação contínua, é a ação em relação aos pratos de comida. Então, a cada uma peça vendida, eles entregam 5 pratos de comida. Então, eles têm várias instituições espalhadas no Brasil que eles ajudam. Então, aí ele tem, desde 2016, foram entregues 95 mil pratos, 841.550. Será que é 95 mil ou 95 milhões? Agora eu estou perdida. Milhões. 95 milhões. Que Olha legal, que legal. Olha que sensacional. Hoje, a Reserva já atende o público feminino também, tá? Sim, sim. Eles já entraram com uma coleção de moda nova, logo depois que eles lançaram a coleção do Flamengo. Lançaram o Flamengo, logo em seguida lançaram a coleção feminina e a Reserva feminina já existe. Existem lojas da Reserva masculina, só masculina, voltada para o masculino. Existem as reservas femininas. Que legal. E eles têm a versão Kids também, né? Não, olha ali, ó, tem kids, pets, eu tô olhando ali em cima, infantil, calçados, muito legal, muito legal. É muito, muito legal. Então, gente, é isso, meu conteúdo de hoje. E, enfim, espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido para vocês. Kelly, obrigada, muito, muito obrigada. Realmente, assim, até eu mesma, eu acho que quem está aqui, principalmente todas as mulheres presentes, começou a enxergar de uma outra forma com relação à marca, porque eu realmente, assim, eu não entendi o valor tão grande por trás de tudo. Eu acho que fez muito sentido de pensar em todos os pontos de uma empresa, né? A comunicação que você gera,
a imagem que você passa, o dia a dia, como você vai transmitir isso, não é simplesmente a logomarca. Então, foi muito proveitoso falar da marca que marca realmente, porque é a jornada da marca. Sim, que bom, que bom. Muito obrigada, muito obrigada. E já coloca, né, as redes sociais também aqui, para já seguir a Kelly também, gente. E é isso, quero agradecer a todas as mulheres que ficaram até agora com a gente. Hoje foi mais tempo do que o nosso habitual, mas porque o assunto estava bom e a gente, né, deslanchou aqui, foi muito bom. Então, obrigada a todas as mulheres, e vai ficar gravado também na plataforma para quem não conseguiu acompanhar, tá bom? Obrigada, Fabi, também, primeira vez nos nossos webinars aqui. Fabi, obrigada, Lê, mais uma vez. Boa noite, Tati da Aquahara. Tati deu um show aqui falando da Aquahara, obrigada, viu, mais uma vez. E boa noite, mulheres. Bom jantar aí para quem vai jantar, bom descanso, e é isso. Boa noite, tchau, obrigada. Um Obrigada. abraço. Obrigada, Tchau. Kelly. Tchau.